Quando o rapaz ia voltar para seu lugar, Philip mostrou uma poltrona na primeira fila e mandou que ficasse lá. Quanto aos grandes começos, fiquem tranquilos, vão entender aos poucos por que inicio a palestra assim. Imaginem Mozart encantando a corte imperial vienense ao tocar Spinetta com perfeição aos 9 anos. Ou, se o nome de Mozart não lhes diz alguma coisa, nesse ponto, um leve sorriso do palestrante, pensem em algo mais próximo de vocês, os Beatles aos 19 anos cantando suas músicas para o público de Liverpool. Outros incríveis começos incluem o extraordinário Johann Fichte, sinal para o estudante escrever Fichte no quadro. Alguns de vocês lembram desse nome, da última palestra, quando discutiu os grandes filósofos idealistas alemães que seguiram Kant no final do século XIII e início do XIX, Schelling e Fichte. Dentre esses, a vida e o começo de Fichte foram os mais interessantes, pois ele era um pobre analfabeto pastor de gansos em Haminau, pequena aldeia alemã, cuja única fama eram os inspirados sermões do padre aos domingos. Bem, certo domingo, um rico aristocrata chegou à aldeia muito atrasado para ouvir o sermão. Ficou do lado de fora da igreja, desapontado, até que um velho aldeão se aproximou e disse para ele não se preocupar, que o pastor de gansos, o jovem Johann, poderia repetir o sermão inteiro para ele. O aldeão chamou o menino, que realmente repetiu tudo, literalmente. O barão ficou tão impressionado com a incrível memória do menino que patrocinou a educação dele e conseguiu que frequentasse o Pforta, famoso colégio interno, onde mais tarde passaram muitos pensadores alemães famosos, inclusive o tema de nossa próxima palestra, Friedrich Nietzsche. Johann teve excelente desempenho no colégio e depois na universidade, mas quando seu mecenas morreu, não pôde se sustentar e aceitou o emprego de tutor numa residência. Foi contratado para dar aulas a um jovem sobre a filosofia de Kant que ele ainda não tinha lido. Logo se encantou com a obra do divino Kant. Philip, de repente, olhou para suas anotações e depois para a plateia. Não vendo qualquer sinal de interesse, perguntou baixinho: "Olá, tem alguém aí na plateia?" "Kant, Immanuel Kant, Kant, lembram?" Fez sinal para o rapaz do quadro negro escrever Kant. "Na semana passada, falamos nele durante 2 horas. Kant, que ao lado de Platão forma a dupla de maiores filósofos do mundo. Garanto uma coisa, Kant será tema no final. Haha, vejo sinais de vida na plateia, movimento, alguns olhos se abrindo, uma caneta entrando em contato com o papel. Então, em que parte eu estava? Ah, sim, o pastor de gansos. A seguir, Fichte recebeu um convite para ser tutor particular em Varsóvia, na Polônia, e sem um tostão foi a pé até essa cidade. Chegando lá, não conseguiu o emprego. Como estava a poucos quilômetros de Königsberg, cidade natal de Kant, resolveu conhecer o mestre em pessoa. Caminhou 2 meses e, ousado, foi direto à casa de Kant, bateu na porta, mas não foi recebido. Kant era metódico e não recebia estranhos. Na semana passada, contei para vocês a monotonia de seus horários, tão rígidos que os habitantes da cidade podiam acertar os relógios quando o viam sair para a caminhada diária. Fichte achou que não conseguiu falar com o filósofo porque não tinha cartas de recomendação e resolveu escrever. Num ataque extraordinário de energia criativa, escreveu seu primeiro texto, o famoso Ensaio de uma Crítica a Toda a Revelação, que usava a visão de Kant sobre a ética e o dever, conforme interpretados pela religião. Kant ficou tão impressionado com o texto que não só concordou em receber Fichte, como incentivou a publicação do texto. Devido a um estranho mal-entendido, talvez um golpe de marketing do editor, a crítica saiu anônima. Era um trabalho tão brilhante que os críticos e os leitores pensaram que fosse uma nova obra de Kant. O filósofo acabou tendo que fazer uma declaração pública de que o autor daquele excelente texto não era ele, mas um jovem muito talentoso chamado Fichte. O elogio de Kant garantiu o futuro de Fichte na filosofia, e 1 ano e meio depois ele foi convidado para dar aulas na Universidade de Jena. "Isso", disse Philip, tirando os olhos de suas anotações, absorto e depois socando o ar, numa esquisita demonstração de entusiasmo.
Isso é o que chamo um começo. Nenhum estudante olhou ou deu sinal de notar a breve e estranha demonstração de entusiasmo. Se ele ficou frustrado com a falta de reação da plateia, não demonstrou e, sem se alterar, continuou. Agora, pensem em algo mais próximo de vocês, o começo de grandes atletas. Quem pode esquecer de Chris Evert, Tracy Austin ou Michael Chang, que venceram campeonatos profissionais de tênis aos 15 ou 16 anos, ou os prodígios adolescentes do xadrez Bob Fischer e Paul Morphy, ou José Raul Capablanca, que ganhou o Campeonato Nacional de Xadrez em Cuba aos 11 anos? Por fim, quero falar num começo literário, o mais brilhante de todos os tempos, de um rapaz de 20 e poucos anos que brilhou na literatura com um romance fantástico. Nesse ponto, Philip parou para fazer suspense e olhou para cima, o rosto brilhando de segurança. Tinha segurança do que fazia, e isso era evidente. Julius olhou sem acreditar. O que Philip estava querendo? Que os alunos ficassem na beira das poltronas, trêmulos de curiosidade, se perguntando quem era aquele prodígio literário? De sua poltrona na quinta fila, Julius virou a cabeça para examinar a plateia. Os estudantes, olhos parados, jogados nas poltronas, rabiscavam ou olhavam jornais, fazendo palavras cruzadas. À esquerda dele, um aluno tinha se esticado sobre 2 poltronas e dormia. À direita, no final da fila, um casal de alunos trocava um longo beijo. Na fila, bem na frente, um rapaz cutucava o outro e os dois olhavam de esguelha para o fundo da sala. Julius ficou curioso, mas não virou para ver o que era. Devia ser a saia de alguma mulher. E voltou sua atenção para Philip. E quem foi esse prodígio? Philip insistia. Seu nome era Thomas Mann. Na idade de vocês, isso mesmo, na idade de vocês, começou a escrever uma obra-prima, um maravilhoso romance chamado Os Bunderbrooks, que publicou quando tinha apenas 26 anos. Thomas Mann, que espero que vocês conheçam, tornou-se uma das maiores figuras do mundo literário do século XX, tendo ganho o Nobel da Literatura. Nesse ponto, soletrou Manne Buddenbrooks para seu escriba no quadro negro. Lançado em 1901, o livro conta a vida de 4 gerações de uma família alemã burguesa e todas as suas vicissitudes. E o que tem isso a ver com filosofia e com o tema da palestra de hoje? Conforme prometi, saí um pouco do tema central para voltar com mais força ainda. Julius ouviu um movimento na plateia e o som de passos. Os 2 rapazes que tinham se cutucado bem na frente dele juntaram seus pertences com estardalhaço e saíram da sala. O casal que se beijava no final da fila tinha ido embora e até o estudante no quadro negro havia sumido. Philip continuou. Para mim, os trechos mais marcantes de Os Buddenbrooks estão no final do romance, quando o protagonista, o velho patriarca Thomas Bunderbrooks, está para morrer. É surpreendente que um escritor com 20 e poucos anos tivesse tal noção e tal sensibilidade em relação ao fim da vida. Um leve sorriso nos lábios e Philip segurou o livro com páginas marcadas. Recomendo essas páginas para qualquer pessoa que pretenda morrer. Julius ouviu o riscar de fósforos. Eram 2 estudantes que acendiam cigarros ao sair do auditório. Quando a morte veio buscá-lo, Thomas Bunderbrooks ficou confuso e desesperado. Nada do que ele acreditava ou consolava, nem a religião, que há muito tinha deixado de satisfazer as suas necessidades metafísicas, nem seu ceticismo e sua inclinação pelo materialismo de Darwin. Nada, nas palavras de Mann, conseguia oferecer ao doente grave uma só hora de calma ao aproximar-se dos olhos penetrantes da morte. Nesse ponto, Philip olhou para cima. O que ocorre a seguir é de grande importância e aqui começo a me aproximar do tema de nossa palestra dessa noite. Em seu desespero, Thomas Bunderbrooks viu por acaso em sua estante um livro de filosofia barato e mal encadernado que tinha comprado há anos numa barraca de sebo.